A partir de agora, você vai ouvir o programa Esperança ao Amanhecer. Apresentação, pastora Lohane Oliveira, na sua web rádio Vencedor em Cristo. É isso aí, bom dia, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, minhas amigas, ouvintes do Esperança ao Amanhecer, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Que maravilha estar junto com vocês nessa manhã. Estamos começando agora mais um Esperança ao Amanhecer, né? E para mim é sempre motivo de muita honra, muita alegria poder estar com vocês todas as manhãs, juntos, meditando sobre a palavra, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre as Escrituras Sagradas. É sempre um grande privilégio para mim, é uma alegria assim que eu não sei como explicar para vocês. Estar nesse lugar e poder, junto com vocês, aprender um pouco mais sobre a palavra, aprender um pouco mais sobre as Escrituras. E sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bom dia, irmã Helena, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Bom dia a todos os amigos que estão enviando as mensagens através do chat, né? O chat da rádio. Só para dizer para vocês que o canal de atendimento via WhatsApp da Web Rádio já está aberto, então você pode mandar a sua mensagem. Amiga, bom dia! Que saudade que eu estava de vocês. Ana, bom dia! Que maravilha, perdão, é estar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar um texto com o teu coração, algo muito precioso, assim, algo que a gente precisa aprender verdadeiramente, aprender sobre fidelidade, sobre dedicação ao Senhor, porque eu creio que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, assim como as Escrituras Sagradas dizem, todas as outras coisas encontram o seu devido lugar, sabe? Quando nós colocamos Deus acima de tudo mesmo, tudo encontra um lugar, porque Ele diz, né? Para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Bom, eu vou compartilhar uma canção com o teu coração. Enquanto isso, eu vou pedir um favorzaço para você. Envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Convida elas para ouvir essa programação. A mensagem hoje está poderosa. Eu vou começar essa mensagem aqui no programa e ao longo dos cultos eu vou falar um pouco mais sobre essa mensagem, sobre esse texto, porque é algo muito precioso. Na verdade, eu comecei a falar sobre esse texto na quarta-feira nos cultos e Deus ainda tem falado tanta coisa ao meu coração a respeito desse contexto, a respeito desse cenário, e nós vamos continuar falando, e eu tenho certeza que Deus tem uma revelação nova para nos entregar nessa manhã. Eu creio que o Senhor Ele tem resposta para nós nessa manhã. Então, seja agora usado por Deus. Compartilha o link desta programação com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha, convida pessoas a ouvirem, a acompanharem, em nome de Jesus. Enquanto você ouve essa canção, compartilha, convida, chama. E eu tenho certeza que nesta sexta-feira, olha, são exatamente 7 horas e 37 minutos, dia 22 de agosto, Deus tem resposta para a tua vida, Deus tem resposta para o teu coração, em nome de Jesus. E você pode ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas também. Você pode ser usado por Deus para abençoar a vida de pessoas, compartilhando com elas o link dessa programação, dizendo para elas assim, olha, tem uma palavra para o teu coração, vamos a um tempo de devocional, vamos a um tempo de ouvir a voz de Deus, ouvir da parte de Deus aquilo que Ele tem para entregar para nós. Eu gostaria que vocês me fizessem só uma gentileza. Depois, enquanto você estiver ouvindo a canção, confirma para mim se está tudo ok com o áudio, tá? Fala para mim, pastora, tá ok? Se o fundo que você tá ouvindo aí na rádio, se ele tá muito alto, se tá ok para você, tá bom? Esse programa aqui a gente faz juntos, tá bom? Você me ajuda daí e eu vou falando com você daqui, em nome de Jesus. Irmã Graça, bom dia, mulher de Deus. Que Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda a essa programação, em nome de Jesus. Vamos lá? Ouça essa canção e daqui a pouquinho estou de volta.
Amém, bom dia. Você que está chegando agora, bom dia, né? Voltamos. Vamos lá. Quero ler um texto aqui com você que eu oro em nome de Jesus para que o Senhor fale ao teu coração, entendeu? Eu acredito que já deu tempo suficiente aí para você compartilhar. As irmãs que enviaram aqui mensagem dizendo que tá tudo ok, muito obrigada, viu? Irmã Rosa, bom dia. Irmã Graça, bom dia. Deixa eu ver aqui. A Estela, bom dia, Estelinha, que Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Muito obrigada por você participar desse programa com a gente, em nome de Jesus. Vamos lá? O texto que eu quero compartilhar com o teu coração, que nós vamos hoje refletir aqui nesse nosso tempo de devocional, é um texto muito marcante, assim, um dos textos muito marcantes da palavra de Deus, que está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, onde o rei Ezequias, ele está ali diante de uma ameaça, né? E uma grande ameaça de um poderoso exército, né? Que era o exército da Síria. Ele incentiva o povo a permanecer firme
e a confiar no Senhor. Ezequias, diante daquela situação ali que estava acontecendo, ele tem um papel fundamental. Ele incentiva as pessoas a acreditarem, incentiva as pessoas a permanecerem firmes no Senhor. E em nome de Jesus eu oro para que nessa manhã, esta mensagem, este programa, esse contexto sirva de encorajamento para o teu coração. Sirva de encorajamento para o teu coração da parte do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Então, de verdade, abre o teu coração para aquilo que você vai ouvir agora. Não ouça essa programação, é só mais um programa. Ou então talvez você esteja ouvindo, né, através do YouTube, depois que esse programa já estiver gravado, salvo, talvez você pense assim, é só, deixa eu colocar aqui para ir escutando. Não, dê ouvidos mesmo, sabe? Ouça realmente, de fato e verdade, aquilo que Deus tem para falar para a tua vida hoje. Hoje, se eu posso dar um tema para o programa de hoje, seria confiando em Deus em meio às ameaças, em meio aos dias difíceis, em meio às preocupações, porque eu creio que a nossa força ela pode ser limitada, né? A nossa força humana, mas eu creio que o braço forte do Senhor jamais se enfraquece, jamais, ele nunca perde batalha. Então, que nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, dependendo da hora que você estiver escutando isso, que o Senhor Deus, ele possa encorajar você a confiar, a continuar, a permanecer firme no Senhor, porque pode ter certeza que a vitória é certa em nome de Jesus, tá bom? Então nós vamos à leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler alguns versículos aqui e eu oro para que Jesus ele fale ao teu coração, tá bom? Vamos lá, capítulo 32, o versículo é o de número 1. Eu vou ler na tradução, na Nova Versão Internacional, que é na minha Bíblia impressa, né? Uma das Bíblias impressas que eu tenho aqui. E vamos lá? Diz assim, capítulo 32, versículo 1. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército para a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Versículo 5. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Gente, eu ia ler direto, né? Mas não tem como a gente não observar esse comportamento de Ezequias. E que comportamento exemplar é esse que ele nos mostra, né? Que a Bíblia nos mostra. Ele percebe o perigo, ele percebe a situação que se levanta ali naquele momento. Ele entende que algo precisa ser feito. E aí ele consulta aos oficiais. Isso só me leva a crer e entender que ninguém faz nada sozinho. Na quarta-feira eu falava sobre isso na igreja. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Como nós precisamos da ajuda uns dos outros. É claro que a nossa força vem do Senhor. Mas eu estava falando sobre isso também, acredito que na semana passada, não me recordo. Eu falava sobre Abraão, né? Quando Abraão ele recebe a notícia de que Ló estava em perigo, o que ele faz? Ele reúne alguns homens, 318 ou 218, agora não vou me recordar. Ele reúne aqueles homens e ele vai atrás. Ele não vai sozinho.
Porque existem determinadas batalhas, determinados confrontos que nós vamos enfrentar que nós vamos precisar de ajuda, né? Existem questões que seremos só nós e o nosso Deus. Mas existem batalhas que a gente precisa de reforço. Fulano, me ajuda em oração aí. Fulano, olha, a situação tá desse jeito. Fulano, sabe? E aí, quando ele percebe, né, que é algo que precisa ser feito, ele consulta os exércitos, ele ajunta os homens e ele começa a fechar as fontes. Porque ele pensa assim, por que eu vou deixar as fontes correndo? Porque água é vida, né? Água é fortalecimento, você bebe água, você se sacia. E ele diz assim, por que eu vou dar ferramenta? Por que eu vou dar recurso ao inimigo? Às vezes, sem você perceber, você está dando recurso para o inimigo. Então analisa a situação e começa a fechar as brechas. Começa a fechar as fontes que está dando, começa a cortar as armas que você está dando para o inimigo. Ah, mas esse é a minha personalidade. Ah, mas esse é o meu jeito. Sabe a pessoa que tem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Tá repreendido em nome de Jesus. Fecha essas brechas, fecha essas fontes que estão dando munição ao inimigo. Essas munições disfarçadas de, é a minha personalidade, é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Deus sabe. E Satanás está usando dessa sua suposta personalidade para ferir pessoas, para magoar pessoas, para chatear pessoas, sabe? Para semear contenda, para semear a briga. Porque eu sou assim, pavio curto. Ei, vigia a terra. Mas eu sou assim mesmo, não pisa no meu calo. E Satanás está te usando para arrumar confusão aí o tempo todo e você nem está percebendo. Então toma cuidado, vigia, sabe? Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Quebranta esse coração, homem de Deus, mulher de Deus. Deixa o Senhor te moldar, deixa o Senhor te tratar em nome de Jesus. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje com Ezequias. Ele foi lá, ele observou, ele falou, opa, peraí, essa fonte aí, gente, não é à toa que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. E isso não diz respeito só no dia da Santa Ceia, não, meu irmão. O tempo inteiro, o tempo todo a gente tem que estar se autoanalisando. O tempo todo nós temos que estar ali observando o que precisa mudar, o que precisa, sabe? O que esse meu jeito tá dando para entender? E aí ele segue dizendo assim, ele pergunta no versículo 4, né? Por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com um grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Ele começou a reforçar a proteção. Qual é o reforço que a gente precisa espiritualmente? Às vezes o reforço que precisa a gente é orar mais, é jejuar mais, é mais propósito, é mais devoção, é mais... Ele começou a reforçar, ele primeiro fechou, né? E você percebe que ele não pula etapas, né? Ele identifica, ele percebe, e aí ele chama pessoas para ajudar, e depois ele vai fechando as fontes, daqui a pouco ele vai reparando os muros, e ali ele... Uma coisa de cada vez. Tudo isso para que o inimigo não acesse o lugar que não é para ser acessado. E aí ele continua dizendo, depois com grande empenho reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Esse aí estava preparado, hein? Esse aí entendeu que, peraí, aqui não. Aqui não. Senaqueribe, você pode tentar acessar
A irmã mandou aqui uma mensagem, né? Eu não vou expor o nome da irmã, mas colocou, né? O problema é que eu tento ao máximo mudar aqui que é ruim em mim. Mas tem pessoas que cutucam, que pedem o pior de mim, pessoas difíceis de lidar. Mas se eu posso dizer uma coisa pra você, nós também somos pessoas difíceis de lidar. A gente também é difícil, sabe? E ainda assim Jesus, ele tá lá, ele insiste. E eu falei sobre isso, só um parênteses, eu falei sobre isso alguns dias atrás, sobre Abraão e Ló. Gente, se você parar pra perceber, pensa num cidadão que dava trabalho, era Ló. Era os empregados que brigavam, eu quero ir pra cá, eu vou pro lado mais verde, e aí se metia em confusão, aí Ló ia lá e salvava a pele dele. Perdão, Abraão ia lá e salvava a pele dele. Aí tava lá em Sodoma e Gomorra e tudo destruído, tudo em pecado, uma lambuzeira, uma coisa de doido. Deus fala o quê? Eu vou destruir todo mundo. O que Abraão faz? Vai diante de Deus, Senhor, se tiver tantos justos, será que o Senhor poupa a cidade? E o Senhor poupa, e não tinha. E aí Abraão voltou na presença de Deus, Senhor, e se tiver tantos? E não tinha. E Abraão estava ali. E sabe o que eu entendo com isso? Com toda essa história? Que ainda que Ló fosse alguém difícil, alguém que dava trabalho, alguém que Abraão, ele permanecia sendo Abraão. Dá pra entender? Você colocou aqui, né? Pessoas difíceis de lidar. Mas essas pessoas difíceis de lidar não podem mudar quem a gente é, sabe? Não pode mudar a nossa fé. Eu sei que na teoria é muito bonito tudo isso. Na teoria é muito fácil, na teoria é tudo muito encantador, tudo muito florido, tudo muito... Mas a gente tem que colocar em prática. Ainda que a pessoa desperte o pior que existe em você. Sepulta o velho homem e tudo se fez novo. Mas estressa. Sim, estressa, gente, é cansativo, tudo isso é muito verdade. Mas falando ainda sobre Abraão e Ló, durante a semana passada, enquanto eu lia sobre eles, eu entendi, o Senhor falou tanto ao meu coração, o Senhor falou assim, tá vendo aí, ó? Abraão podia justificar dizendo assim, Ló tá lá porque ele escolheu estar lá. Mas a essência de Abraão era um homem de fé. A essência de Abraão era um homem que intercedia, um homem que era amigo de Deus, um homem que falava com Deus. Ele teria todos os motivos do mundo para dizer assim, mas eu não vou mais porque ele escolheu assim. Ló escolheu ir para aquele lado. Ele fez a escolha dele. É o jeito dele. Mas, entretanto, todavia, Abraão não mudou quem ele era. Às vezes a gente usa desses argumentos, sabe? Mas as pessoas, as circunstâncias não podem alterar quem a gente é em Deus. Quem nós somos em Deus. Aqueles que oram, quem você é em Deus. Aquele que busca, aquele que intercede. Aquele que se coloca ali na brecha em oração. Foi só um parênteses, tá bom? Eu não poderia deixar passar essa mensagem. Mas eu entendo a sua posição. Não é fácil mesmo. Mas a gente também não é fácil. E Deus tá ali, ó. Insiste em nós, cuida de nós, não nos desampara. É isso. Vamos seguir? Capítulo de número 32. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o segundo livro das Crônicas, capítulo 32. E estamos falando sobre Ezequias e o quanto ele incentivou o povo a permanecer firme, confiar no Senhor. Mesmo em meio às ameaças, quase que não sai. Mesmo em meio a momentos difíceis, a nossa força ela pode ser limitada, mas o braço do Senhor está com a gente em nome de Jesus. E aí no versículo 6, diz assim, nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Vamos orar? São exatamente 8 horas, a gente vai continuar falando um pouco sobre a palavra, mas eu quero orar com você. Eu tenho buscado orar 8 horas, né, durante as programações, durante o nosso tempo de devocional. Eu quero fazer uma breve oração com você agora em nome de Jesus. Então você sabe, você que pode, feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração.
Você que não pode, liga o seu pensamento em Deus. Eu sei que Ele está aí, ouvindo, atendendo o teu clamor em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa hora. Senhor, eu uno a minha fé com cada um dos ouvintes dessa programação, cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em oração agora, em intercessão agora. Pai, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa ver, Senhor. Para que a gente possa ver, ó Pai, aquilo, Jesus, que muitas vezes acaba por passar desapercebido, mas que é de extrema importância. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que escamas caiam dos olhos. Senhor, que a gente possa entender, ó Deus, aquilo que vem de Ti, ó Pai. Eu oro, Senhor, por uma firmeza, assim como Ezequias, ele esteve firme. Ele esteve firme, Senhor, ali enquanto o exército inimigo se levantou, enquanto o problema se levantou, ele permaneceu firme, ele teve uma atitude firme diante da ameaça de Senaqueribe. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que essa pessoa que ouve essa programação, eu oro para que ela tenha uma atitude firme, Senhor, diante das situações, diante dos problemas. Ainda que sejam situações, ó Pai, que confrontem, situações que, assim como a irmã disse, queiram despertar o pior que existe nessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que cada um de nós possamos olhar para Ti, Jesus, olhar para o Senhor, e que as pessoas e as circunstâncias não venham alterar quem nós somos, não alterem a fé que nós temos em Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Assim como eu disse, Senhor, a teoria é muito linda, falar sobre isso é encorajador, é de despertar a nossa fé, mas que possamos, Senhor, colocar em prática essas verdades do Teu Evangelho. Senhor, o Senhor não disse que seria fácil. O próprio Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas precisaríamos ter bom ânimo. O bom ânimo, Senhor, é o excesso de determinação, é se posicionar, Jesus. Pai, eu oro para que nesse momento, Jesus, cada uma das pessoas que ouvem essa programação, os de perto, os de longe, Pai, cada uma das pessoas que enviaram mensagens, a Estela, a irmã Graça, a irmã Rosa, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a irmã Helena, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro também, Pai, para que cada uma das irmãs que enviaram as mensagens via WhatsApp, irmão Marcelo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a Keila, a Kelrin, Senhor, a pastora Luciana, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Senhor, pela Amanda, pela irmã Alda, Senhor, pela Jaque, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que sejamos encorajados, Senhor, a estarmos, Pai, e tantas outras pessoas que ouvem essa programação agora, que eu não sei, Pai, onde a minha voz está chegando, Senhor, aquelas que irão ouvir essa programação depois que já estiver salva no YouTube. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada uma dessas pessoas. Fortalece, renova, Senhor. Traz a esperança, a fé, a confiança de que o Senhor é quem está conosco. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu repreendo todas as vozes contrárias que tentem enganar ou confundir essa pessoa. Que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Porque eu creio, Pai, que em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos a mais uma canção. Na volta, eu vou falar um pouco mais sobre esse texto. E daqui a pouquinho a gente vai encerrar encerrar a programação, ia falar da reunião. Lembrando que ainda hoje, às 9 da manhã e também às 19h30, nós temos um encontro marcado. Rua Hugo Ventura, número 335, sexta-feira de combate, viu? Sexta-feira de combate. Então esteja conosco em uma das reuniões e eu creio que você não vai se arrepender, em nome de Jesus. Vamos a essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta pra gente continuar esse nosso tempo de palavra devocional em nome de Jesus. De cruz seria
fingiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele lar uma parte da glória de Deus. Sim,
Voltamos e vamos concluir aqui. Nós vamos terminar. A todos vocês que estão enviando suas mensagens. Irmã Rosa disse assim: grande palavra, amém, Irmã Rosa, glória a Deus, viu? Que o Senhor Deus fale muito, aos nossos corações através dessa palavra. Fale tanto com você, assim como tem falado comigo, sabe? E como eu disse para vocês, desde quarta-feira eu tenho lido, tenho meditado um pouco mais sobre esse texto, e a cada vez que eu leio, Deus ele fala algo novo, Deus ele se revela de uma maneira surpreendente a cada um de nós. Peço perdão pelo participante especial aí. Mas vamos lá, em nome de Jesus, vamos seguir aqui. Voltamos, povo de Deus. Peço desculpas pela pausa dramática, mas vamos lá, vamos concluir. O texto continua e conclui, não conclui, né, porque tem muita coisa pela frente, mas a gente vai terminar no capítulo 32, nos versículos... Vamos ler do 6 novamente? Diz assim, ó. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. O 6 diz assim, ó: nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com esta palavra: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amém? Glória a Deus. Gente, isso aqui é forte demais. É poderoso demais isso aqui, gente. Entenda que com você está o braço forte do Senhor. Você não está com qualquer pessoa, não. Deus está aí, guardando, cuidando. Então, olhe para Ele, viu? E anima o máximo de pessoas que você puder aí à sua volta, tá bom? Nós já vamos orar, são exatamente 8 horas e 13 minutos. Não se esqueça que ainda hoje você pode participar de uma das nossas reuniões. Você não só pode, como você deve participar de uma das nossas reuniões, sabe? Participa às 9 da manhã, às 19h30, aqui no Parque Continental em São Vicente, Rua Amazônia, ou melhor, eu ia falar o endereço do Pastor Santana, Rua Hugo Ventura, número 335, Parque Continental em São Vicente, bem pertinho do Humaitá. Então você que é do Humaitá, você que é do Parque Continental, corre para a igreja hoje. Homem de Deus, mulher de Deus, não se amedronta diante do barulho do inimigo, não. Corre para a igreja, vem orar pela tua família, vem buscar pela tua casa, em nome de Jesus. Você que está aqui pela região, temos a nossa sede em Santos, na Avenida Conselheiro Nébias, número 217, ali com o pastor Eduardo e toda a sua equipe de fé. A nossa igreja no Guarujá, com o pastor Santana, fica na Rua Amazonas, número 81, em Vicente de Carvalho. Pirassunungas, meus amigos de Pirassununga, que eu sei que o pessoal acompanha, né, que estava acompanhando o pastor Joseval e acompanham aqui a programação. Rua Duque de Caxias, número 1366, no centro. Temos também a nossa igreja ali em Bertioga, com o pastor Neifer, na Avenida 19 de Maio, número 1050. Pessoal de Guariba, com o pastor Henrique, na Rua Félix Sadala, número 710, no centro da cidade. E aqui em São Vicente também, eu estou aqui na área continental, mas na área insular você pode procurar a igreja na Rua Benjamin Constant, número 102, no centro da cidade. Você pode acompanhar uma das reuniões hoje às 9h14 e também às 19h30, tá bom? Sexta-feira do combate, luta, libertação,
sabe, você se posicionar mesmo no mundo espiritual em oração e dizer: Satanás, aqui na minha casa não, na minha família não, porque o Senhor Deus está comigo em nome de Jesus, tá ok? Bom, eu quero orar por você. Hoje nós aprendemos um pouco com Ezequias diante dos problemas, diante das maiores ameaças. Confie em Deus. É Ele quem luta as tuas batalhas, fortalece o nosso coração e Ele nos dá vitória em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, mas antes de orarmos, eu quero falar com você. Minha mãe chegou agora, pelo visto, né, mãe? Bom dia, né? Mas, é 7h30 o programa, hein? Mas antes de nós orarmos, eu quero trazer um recado muito especial para o teu coração. Você que acompanha a Web Rádio Vencedor em Cristo, você que acompanha as programações, você que tem sido abençoado, tem sido abençoada, tem sido edificado, fortalecido pelos programas, não só o Esperança ao Amanhecer, mas quanto todos os outros, com o pastor Santana, com o pastor Joseval, com o mestre Camilo, com o pastor Neifer, com o pastor Henrique, o Geração Eleita, que é o podcast que também tem aqui na grade da rádio. Você que tem sido abençoado por essa ferramenta poderosa que o Senhor Deus, Ele nos deu de presente, assim, para anunciar o Evangelho. Eu gostaria muito que você nos ajudasse a manter esse programa no ar. Nós temos já as despesas com o aplicativo da rádio, agora nós temos um novo canal de atendimento para poder receber as mensagens de vocês, e tudo isso tem um custo. Então você que sente no seu coração: olha, eu quero ajudar essa obra, eu quero contribuir com essa programação, com essa web rádio, isso tem me abençoado, tem trazido mesmo a presença de Deus para dentro da minha casa, para o meu coração. Você pode fazer a sua doação, a sua contribuição. Você pode se tornar até mesmo um investidor, patrocinador desse programa. Você pode ver que no aplicativo da rádio tem uma abinha ali onde vai passando alguns anúncios. Se você tiver uma marca, uma loja e você quiser divulgar, fala com a gente. Você que diz assim: olha, eu não quero divulgar nada, eu só quero mesmo abençoar essa web rádio. Eu quero fazer uma doação de R$50, de R$100, de R$20, de R$10, 50, que seja. Você pode fazer através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Doações, sem o cedilha e sem o tio, doacóis@iigd.com.br. E aí você só envia pra gente o comprovante para nós sabermos para onde direcionar esse valor, tá bom? Então você que diz assim: olha, tem me abençoado, eu quero que permaneça no ar, quero que abençoe muitas outras pessoas, você pode fazer a sua contribuição, fazer a sua doação em nome de Jesus, que será muito bem-vinda e é um incentivo para nós continuarmos aqui a falar do Evangelho, né, a propagar a palavra do Senhor em nome de Jesus, tá bom? São exatamente 8h18. Vamos à oração? Quero abençoar a tua vida em nome de Jesus, mas não se esqueça, corre para a igreja hoje. Fica em casa não. Tá frio. Tá calor. Vem do mesmo jeito, tá bom? Às 9h19h30 eu espero por você na rua Hugo Ventura, número 335, Parque Continental, em São Vicente. Tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus? Você que pode já sabe, né? Fecha os teus olhos. Você que não pode, liga o seu pensamento em Deus e vamos falar com Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos diante do Senhor todas as ameaças que têm cercado a nossa vida, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é quem está no controle de tudo. Senhor, eu peço força para confiar nas Tuas promessas e não no medo. Senhor, eu oro para que essa pessoa que está ouvindo a programação, ela seja fortalecida pelo Senhor, ela seja encorajada nessa manhã. Senhor, eu oro para que toda essa palavra, Jesus, venha de encontro a cada coração, venha de encontro a cada vida, trazendo a mudança, trazendo a transformação, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu creio que o Senhor é quem luta as nossas batalhas e eu creio que o Senhor, acima de tudo, nos guarda em paz. E eu oro para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração de cada um dos ouvintes, meus amigos, minhas amigas que ouvem a programação, em nome de Jesus, ó Pai. Onde quer que minha voz esteja chegando, Senhor, ainda que existam pessoas que estão acompanhando, mas não enviaram mensagens, onde a minha voz estiver chegando, Senhor, eu oro para que a Tua presença inunde essa vida, inunde esse coração. Eu oro para que a paz do Senhor esteja junto com cada uma dessas pessoas. Eu repreendo em nome de Jesus toda investida do inferno, toda obra de Satanás contra a mente, contra o coração desta pessoa, que caia por terra agora em nome de Jesus e que nós possamos manter os olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu os abençoo na autoridade do Teu nome.
Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Esperança ao Amanhecer. Que você tenha um dia cheio de confiança no Senhor. Lembrando que Ele luta por você. Lembrando que Ele está no controle de tudo. Tá bom? E não se esqueça. Pessoas e circunstâncias não podem alterar quem você é em Deus. Mantenha os olhos nele em nome de Jesus, tá bom? Vou ficando por aqui, que o Senhor Deus te guarde, te abençoe, te proteja. Nós nos encontramos novamente na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Lembrando que esse final de semana, domingo, tem culto dos filhos de Deus às 8 da manhã e também às 18 horas. Vem se encher da presença do Pai. Vem buscar se derramar diante dele. Rua Hugo Ventura, número 335. Nós esperamos por você, tá bom? Fica aqui o meu abraço, que o Senhor Jesus te abençoe. E no que precisar, eis-me aqui, fala que tua serva ouve. Que Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz e até segunda-feira em nome de Jesus.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz e o amor de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ai, gente, eu vim descendo as escadas e falei, vou fazer um áudio, porque é só o Senhor pra fortalecer, pra nos dar força, né? Pra nos dar alegria, porque o cansaço em si, eu tô muito cansado, muito, muito. Vim de uma semana aí muito, uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. E até lá no casamento que eu fui fazer os cabelos, eu fiz uma oração e a Camila falou assim, mãe, que isso? Eu falei assim, Senhor, revigora a minha alma, a minha força, porque eu não sei se eu consigo, sabe? Porque o cansaço vem. E eu consegui fazer todos os cabelos, e aí cheguei aqui ontem de ontem, né? A gente tinha que acordar pra ir pro salão, e aí consegui fazer o cabelo, graças a Deus. Aí ontem eu consegui sair um pouquinho mais cedo, aí agora eu já tô indo pro salão de novo. E aí, quando eu ia pensar em murmurar, reclamar, Deus falou assim, muitos dias você não teve cliente, muitas das vezes você não teve cliente, tem pessoas que não têm cliente. Eu, ai, tá bom, Jesus, me dá força então, me dá alegria. Não consigo passar uma make, mas consigo passar um batom, arrumar o cabelo e vamos. E por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente não sabe a luta de cada um. Não é com todo mundo que, né, nós está falando, né, estão falando tudo. Mas, aparentemente, né, é possível acontecer de algumas de nós estar cansada, com estresse. Então, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, sabe, Senhor, me ajuda, tira esse cansaço, me dê sua alegria, me dê a sua força, me dê a sua paz, sabe? Pede de todo o seu coração mesmo, tá bom? E Deus abençoe, uma ótima sexta-feira, uma sexta-feira abençoada. Uma sexta-feira realmente cheia de paz, uma paz que excede todo entendimento humano. Uma paz que muitos ao seu redor não podem ter essa paz, mas você que está comendo apenas legume, que tem essa paz em nome de Jesus. Você que está sem açúcar nenhum, mas está com um sorriso, é só Jesus. Tá bom? Olha, beijo no seu coração, Deus abençoe. Bora lá trabalhar. Ó, a Militina aqui, ó. Fininha, fala oi. É sobre isso. Deus abençoe. Oi, Najara, bom dia, tudo bem? Nem terminei de te responder ontem, né? Depois que eu falei com você, eu fui pra casa da minha sogra e cheguei super tarde. Mas então, como é que você tá? Você tá bem? Dormiu bem? Conseguiu descansar? Tá vendo que você falou aqui do pastor Eduardo, né? Ele é bem culto, assim, ele tem umas palavras bem pai e tal. Só que com ele é mais difícil de parar pra gravar, né? Porque lembra a peleja que foi da outra vez, né? Marcou, desmarcou. Então eu não sei se... Se bem que tem o mês inteiro, né? Setembro inteiro, a gente pode escolher qualquer data pra falar sobre isso. Seria bacana uma mesa, assim, com várias pessoas... Várias pessoas não, né? Algumas pessoas que falem sobre o assunto, os assuntos, para poder trazer esse tema. Vai ter bastante gente falando sobre durante o mês, mas eu acho que vai ser um conteúdo muito relevante e um assunto que precisa ser falado. Outra coisa que eu vou falar, mas eu vou mandar em outro áudio, peraí. Que eu já vou mandar agora, são 8h30 da manhã, né?
Porque se eu não falar na hora que eu lembro, eu não falo nunca mais. Daqui a pouco eu vou entrar na reunião, terminei a rádio agora. Eu tava fazendo o upload dos arquivos aqui no Drive e eu vi que tem bastante vídeo. Os videozinhos que você me mandou é tudo assim, bem picadinho, né? Tudo bem curtinho. Eu queria entender só qual é o formato que você vai querer fazer. Por exemplo, esses vídeos curtinhos que você gravou. Você quer que seja feita uma narração e isso vai para o Instagram, como aquele vídeo que eu fiz lá em Portugal? Ou você quer uma narração e esse vídeo vai para o YouTube narrado, porque eles são vídeos muito curtos, né? Não tem como soltar o áudio deles no YouTube. Vai ficar um monte de áudio picotado. Então, depois você me fala como é que vai ser. E se pra rádio e YouTube vai só a declaração da irmã Lívia, a declaração da pastora Daiane, a declaração da Bi, que foram áudios que a gente pegou com o microfone. E como é que a gente vai abrir esse episódio? Como é que a gente vai concluir esse episódio? Você fala pra mim? Que aí eu tenho que... Assim que terminar o culto, eu já vou sentar aqui no computador pra não dar aquele BO de novo que deu da outra vez, né? Que eu fiquei só com 2 horas pra fazer do outro episódio. Então, assim que eu terminar o culto, eu já vou vir pro computador e eu já vou terminar esse episódio pra soltar mais tarde. Mas aí você me diz se vai ter uma fala de abertura, se vai ter uma fala de final, ou se a gente já começa, já solta mesmo nível hard bastidor, já com a fala da Bianca, da pastora, enfim. E aí você me fala direitinho. Não sei se eu consegui explicar, não sei se você conseguiu entender, mas assim que você puder, você me responde e a gente já taca-lhe pau, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Que eu já vou mandar agora, são 8h30 da manhã. Oi, Najara, bom dia, tudo bem? Nem terminei de te responder ontem, né? Depois que eu falei com você, eu fui pra casa da minha sogra e cheguei super tarde. Mas então, como é que você tá? Você tá bem? Dormiu bem? Conseguiu descansar? Tá vendo que você falou aqui do pastor Eduardo, né? Ele é bem culto, assim, ele tem umas palavras bem pai e tal. Só que com ele é mais difícil de parar pra gravar, né? Porque lembra a peleja que foi da outra vez, né? Marcou, desmarcou, marcou, desmarcou, marcou, desmarcou. Então, eu não sei se... Se bem que tem o mês inteiro, né? Setembro inteiro, a gente pode escolher qualquer data pra falar sobre isso. Seria bacana uma mesa, assim, com várias pessoas. Várias pessoas não, né? Algumas pessoas que falem sobre o assunto, os assuntos, para poder trazer esse tema. Vai ter bastante gente falando sobre durante o mês, mas eu acho que vai ser um conteúdo muito relevante e é um assunto que precisa ser falado. Outra coisa que eu vou falar, mas eu vou mandar em outro áudio, peraí. Que eu já